Olá! Hoje, na era digital, a gente tem um universo de informações, literalmente, na palma da mão. Isso é ótimo, acelera a pesquisa, mas também cria uma armadilha bem perigosa: o plágio acadêmico. A pergunta é: como usar tantas fontes de um jeito correto, de um jeito ético? A resposta, olha, está num conjunto de regras bem claras. A gente vai desvendar agora como as normas da ABNT podem ser o nosso guia para garantir a integridade em qualquer trabalho acadêmico. Então, para começar, vamos entender o cenário em que a gente está. A internet, sem dúvida, revolucionou a pesquisa, mas ela também tornou o ato de copiar textos algo muito mais fácil e, convenhamos, tentador. E aqui a gente chega no ponto central. A conveniência de simplesmente copiar e colar um trecho é enorme. Mas onde é que termina a pesquisa e começa a apropriação do trabalho de outra pessoa? Essa fronteira entre inspiração e plágio é bem sutil, e cruzar essa linha, mesmo sem querer, pode trazer consequências bem sérias para uma carreira acadêmica. E aqui está o grande paradoxo da nossa era. A mesma tecnologia que abre todas as portas do conhecimento também aumenta e muito a nossa responsabilidade. O ambiente digital acabou intensificando o problema, e por isso se tornou fundamental saber navegar nesse mar de informações com muita ética e cuidado. Ok, mas afinal, o que exatamente é plágio? Para a gente evitar um erro, primeiro a gente precisa saber o que ele é, com clareza. E quem ajuda a gente com isso é a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A definição oficial é bem direta, né? E perceba que ela não fala nada sobre intenção. Ou seja, não importa se foi sem querer. A partir do momento em que há uma apropriação de ideias ou de textos sem dar o crédito, isso já é plágio. É, no fundo, uma questão de respeito pelo trabalho intelectual de outros pesquisadores. E é bom saber que o plágio pode aparecer de jeitos diferentes. Tem o plágio integral, que é o mais óbvio de todos, o famoso copia e cola. Aí tem o parcial, que é mais sutil, sabe? Ele vai misturando trechos de várias fontes, criando uma espécie de colcha de retalhos de ideias dos outros. E, talvez o mais traiçoeiro de todos, o conceitual, que é quando se reescreve a ideia de alguém com as próprias palavras, mas se a fonte original não for citada, adivinha? Ainda é plágio. Mas, felizmente, a gente não está sem rumo nesse desafio. A ABNT não só define o problema, como também oferece uma solução bem estruturada e clara para garantir a integridade dos trabalhos acadêmicos. São essas normas que nos guiam. E o mais importante é não enxergar isso como um monte de regras burocráticas, mas sim como um mapa. Um mapa para a produção de conhecimento ético e de qualidade. Elas ensinam a gente a dialogar com outros autores, em vez de simplesmente pegar as palavras deles. A diferença fundamental está toda aqui, nesse contraste. De um lado, a apropriação, que só empobrece o debate científico. Do outro, o reconhecimento, que enriquece. Citar corretamente é o jeito de dizer: olha, eu li, eu entendi, e agora estou construindo o meu próprio argumento com base no trabalho de outra pessoa. Então vamos para a parte prática. Como é que a gente transforma apropriação em reconhecimento? A ABNT mostra o caminho com as citações. Vamos dar uma olhada nos tipos principais. A primeira é a citação direta. É para aquele momento em que a gente decide que as palavras exatas do autor são tão importantes, mas tão importantes que precisam ser reproduzidas iguaizinhas no texto. A regra de ouro aqui é simples. Se copiou, tem que ser idêntico e com crédito bem claro. Para as citações mais curtinhas, de até 3 linhas, o segredo está nos detalhes. O trecho vai entre aspas duplas, direto no corpo do texto. E lá no final, entre parênteses, a gente coloca o sobrenome do autor, o ano da publicação e, super importante na citação direta, o número da página. Agora, se a citação tiver mais de 3 linhas, aí a formatação muda completamente. O texto vai para um parágrafo separado, com um recuo de 4 centímetros da margem, uma fonte menor e, olha que importante, sem aspas. As informações de autor, ano e página continuam ali firmes e fortes no final. Agora vamos para a citação indireta. Essa aqui é provavelmente a mais comum no mundo acadêmico. É aqui que a gente mostra que realmente entendeu a ideia de outro autor e consegue explicar aquilo com o nosso próprio estilo, com as nossas palavras, e depois escreve aquilo com palavras de outro autor. Nesse exemplo, a informação veio de um trabalho do Mumford, mas a frase foi construída por quem está escrevendo. O crédito é dado do mesmo jeito, com autor e ano entre parênteses. A grande diferença? Na citação indireta, colocar o número da página é opcional. Entender as regras de citação é crucial, claro.
mas ainda mais importante a gente entender o porquê de elas existirem. Elas são, na verdade, a base da ética e da colaboração que movem a ciência para frente. Então, por que a gente cita? É bem mais que uma formalidade para fugir do plágio. É sobre respeitar quem escreveu. É sobre dar transparência, deixar qualquer leitor conferir de onde veio aquela informação. E, acima de tudo, é o jeito de mostrar que o nosso trabalho não nasceu do nada, mas que ele faz parte de uma imensa conversa que constrói o conhecimento científico ao longo do tempo. E essa ideia é poderosa. Proteger a autoria é a base de tudo. Cada citação correta que a gente faz é como se fosse um tijolinho na construção de uma comunidade acadêmica mais forte, mais justa, mais transparente. É o nosso compromisso com a integridade e com o avanço do conhecimento. E eu deixo aqui essa reflexão final. A resposta, como a gente viu, não é fugir da tecnologia, mas sim usá-la com consciência e responsabilidade. As normas da ABNT nos dão as ferramentas. Usar bem essas ferramentas é a nossa forma de garantir que a nossa voz, nessa grande conversa da ciência, seja sempre original e, claro, sempre ética.